Olá Dev, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo vou estar passando aqui por cima de um post, do conteúdo de um post aqui recente que eu coloquei aqui no site, que é exatamente esse post aqui, ó, sobre o ambiente de desenvolvimento no Windows 10 ou 11 com o WSL. Para quem não conhece, o WSL é um subsistema que o Windows possui para você poder rodar Linux. Esse ambiente do subsistema Linux é o mais recomendável para quem quer desenvolver aplicações usando Windows. A distribuição mais comum que a gente encontra é o Ubuntu e é com ela que a gente vai trabalhar, então eu vou acessar aqui o post. Então aqui tem uma descrição, né, do que é o WSL, né, o que você consegue fazer com ele. Para quem não conhece, vale a pena aí dar uma lida. A gente tem aqui de que forma a gente faz a instalação. Esse processo está ainda mais prático com essa nova versão que vai ser lançada com o Windows 11, né? Acredito que já esteja disponível para o Windows 10 também. Aqui eu estou executando o Windows 11 numa VM, né? Ele ainda não foi lançado oficialmente. A instalação até a última versão era um comando enorme que você tinha que executar, abrir o PowerShell e colar aquele comando enorme. Agora é simplesmente WSL-install e ele já vai fazer todo o processo para você. Ele vai habilitar os componentes opcionais necessários, vai baixar o kernel, que é o kernel recente do Linux, para poder a gente trabalhar com WSL. Tudo isso ele já faz para você. Depois disso tudo, você vai reiniciar a máquina. Depois disso, o próximo passo é você escolher qual distribuição você vai trabalhar, né? Você tem algumas, a gente pode estar olhando aqui a loja. Vamos aqui na Microsoft Store. Então aqui, você pode vir aqui simplesmente pesquisar aqui por Linux, ele já vai fazer esse filtro para você. Então a gente tem aqui, ó, Kali Linux, SUSE, tem Ubuntu, tem essa Ubuntu 18, tem o Debian, tem Fedora. Então tem algumas distribuições que já estão disponíveis aqui e aí você consegue fazer o uso delas, né? Então o processo de instalação padrão, quando você roda esse install aqui, ó, ele vai instalar o Ubuntu. Porém, se você desejar instalar uma outra distribuição, você pode listar, né, através do comando usando o PowerShell. Então eu vou abrir aqui o Windows Terminal, que é um aplicativo agregador de terminais, né? Você pode estar abrindo em várias abas aqui, cada aba ser um shell diferente, né? Então aqui é o Command Prompt, se eu abrir, já vai abrir em uma outra aba aqui, ó. Bem interessante. Esse comando aqui, ó, WSL-list-online, ele vai listar as distribuições disponíveis, né? Que é o que a gente fez ao abrir a loja aqui. A gente viu aqui algumas, né? Então aqui no shell, usando o PowerShell, então esse comando WSL a gente executa sempre dentro do PowerShell, beleza? Então ali a gente tem esse comando aqui, ó. Vou até copiar aqui, que você pode também usá-lo na forma resumida, que é o WSL-L-O ou --list-online. Então vamos aqui, -L-O. Então ele vai listar aqui quais distribuições existem disponíveis para a gente usar. Então a gente tem a Ubuntu, tem a Debian, Kali Linux, o OpenSUSE, tem esse SUSE Linux Enterprise Server e 3 versões de Ubuntu aqui, ó, que você pode usar de forma mais específica. Essa aqui, que o nome é simplesmente Ubuntu, é a mais recente disponível aqui na loja, né, que é a 20. Então voltando aqui, então aqui é a forma de você listar, você escolhe qual você quer instalar e aí você executa o WSL-install, porém especificando qual distribuição que você quer usar a partir do nome. Então você vai passar o -D com esse nome que aparece aqui, ó. Então eu vou instalar aqui o Debian, marcar e copiar, WSL-install-D, e aqui eu coloco o nome da distribuição que eu quero. Eu já tenho aqui um WSL do Ubuntu, né? Que eu fiz a instalação padrão, então ele já instalou o Ubuntu para mim. Vou instalar o Debian também, então ele vai entrar fazendo download e já vai instalar. Instalou, já está carregando aqui. Esse processo de instalação ele vai pedir para você definir um usuário e uma senha. Então serão as credenciais para você estar usando o sistema daqui para frente.
Bom, então agora ele está pedindo para eu entrar com New Unix Username. Vou definir como Aloysio também, para não ter problema. E ele pede para eu colocar uma senha na sequência e pede para eu redigitar a senha. Senha atualizada com sucesso. E agora eu já estou dentro do Debian, beleza? E aí, aqui no post, a gente tem aqui alguns comandos que a gente pode usar com esse WSL, né, que é um executável que a gente usa a partir do PowerShell. Uma coisa que você pode ter observado é que ao executar aqui o comando para instalar a Debian, ele foi executado num shell à parte. Então está aqui, ó, tá até o ícone dele aqui, ó. Então ele foi executado aqui como um shell à parte, beleza? Eu vou fechar isso aqui, que a gente consegue aqui agora, ainda não apareceu aqui, né? O que a gente tem que fazer? Fechar tudo aqui, abrir novamente o terminal, né? Eu vou até abrir aqui, ó, nessa opção Terminal Windows Administrador. Ele pede uma confirmação, eu dou sim. E aí sim, está aqui, abriu com PowerShell como padrão. E a gente agora tem a Debian aqui, ó. Então se eu quiser abrir a Debian, já vai abrir como uma aba aqui dentro do Windows Terminal. Ok, então aqui agora, já estou aqui com o Debian disponível para usar aqui. Beleza, então a gente seguindo aqui as instruções, o WSL, esse comando, né, a gente tem vários parâmetros que a gente pode usar com esse comando. Não vou passar por todos aqui, mas o post está aqui, né, no site. Basta você acessar o site, é o primeiro post ali da lista. Pode pesquisar aqui também, ó, se você quiser. Você vem aqui e digita WSL, por exemplo. Então tem o que eu publiquei na época do Windows 10 e aqui agora de 29 de setembro de 2021. É esse cara aqui que a gente está vendo, que é o Windows 10/11. Então você tem o -help para você listar todas as opções existentes. Então tem aqui, ó, o -L_all para você listar todas as distribuições. Vamos aqui executar esse comando. Aqui agora eu já tenho, lembrando que aqui, ó, eu estou no Debian, então esse comando WSL não funciona dentro do Linux, tá? Não existe para o Linux, é um comando da Microsoft e a gente executa ele no Windows PowerShell, beleza? Vou colar aqui. Então eu tenho aqui, ó, Ubuntu-2004, que é a padrão. Tem também a Ubuntu e tem a Debian que eu instalei agora há pouco. Então já tem 3 distribuições aqui instaladas via WSL aqui nessa VM aqui do Windows 11. Então se eu quiser listar a versão de cada uma delas, além do -L, eu passo o -V. E aí ele vai listar para mim qual a versão de cada uma delas, versão do WSL. Então estão todas na versão 2 do WSL, que já passou a ser a versão padrão, né? Essa opção -S ou --set default, para você dizer qual distribuição você quer que seja padrão quando você abrir o teu sistema. Então essa Ubuntu 20.04 eu deixei como padrão aqui, porque normalmente é ela que eu uso para desenvolver no Windows. Inclusive é uma distribuição que eu não criei aqui nessa VM. Na verdade eu exportei no PC que possui esse WSL, né, essa distribuição, e aqui eu importei. Então você tem aqui outras opções, basta vocês correrem aí no post. Então esse importar e exportar que eu falei agora há pouco são esses comandos aqui, ó, que eu também estou deixando aqui uma instrução de como você faz isso, que é comum o desenvolvedor ficar um pouco reticente em usar WSL, porque você começa a usar esses seus arquivos de projeto, são todos criados dentro do sistema Linux, dentro da distribuição. E aí a pessoa fica com receio de depois não conseguir fazer backup, não conseguir extrair as informações, então acaba não usando o WSL. Porém, você tem esses 2 comandos aqui, ó, que você executa via PowerShell com WSL, que você pode estar copiando a imagem inteira do teu WSL. Então você, ao fazer o comando import, ou melhor, export, né, exportar, você vai gerar um arquivo tar, né, você vai gerar um backup de toda a distribuição, do pacote inteiro. Então você pega esse pacote e importa em outro computador. Então isso foi pensado pela Microsoft. A gente tem essas opções aqui. O export para eu criar a imagem. O import para eu importar essa imagem e usar. Então a sintaxe é eu passar o nome da distribuição para exportar, né?
e depois o nome do arquivo tar que vai ser criado. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou usando a distribuição Ubuntu-20.04 e estou criando um arquivo chamado Ubuntu-customizado.tar. Esse arquivo tar eu posso levar para outro computador e nesse outro computador eu executo o wcl-import, onde eu tenho o novo nome da distribuição que eu quero criar nesse computador de destino. Estou definindo o nome aqui, ó, como Ubuntu-dev, vai ser o nome da distribuição, que vai aparecer listado aqui, ó. Vai ser o nome Ubuntu-dev, diretório de destino, onde o arquivo vai ser criado, extraído, né, onde a imagem vai ser extraída desse arquivo tar. E qual é esse arquivo? Então, aqui é para onde vai ser extraído o WCL e o arquivo. Já existe um local onde a Microsoft cria essas distribuições, né? Que é aqui, ó, dentro da pasta Home do usuário no Windows. A gente tem AppData, Local, Pacotes, Packages, e aí tem o nome de cada distribuição. Esse nome aqui, ó, é o nome da Ubuntu, Canonical Group Limited, Ubuntu 20.04, beleza? Esse aqui, ó, já é o nome da Debian, de Debian Project, .debian GNU Linux. E aí dentro tem um local state, que é onde está o sistema de arquivos em si. A gente pode estar vendo aqui, ó, eu vou aqui em C, usuários, Jorge, AppData. Perceba que é uma pasta oculta. Você tem que habilitar a exibição de arquivos ocultos aqui no sistema. Local, Packages, e aí está aqui, tem várias coisas aqui, né? Mas está aqui, ó, o Canonical, tem duas, né? Que eu tenho dois Ubuntu aqui. E o The Debian Project, está cá embaixo, está ele aqui. Então quando a gente abre, aqui em Local State é que está o sistema de arquivos aqui, ó. Então esse é o local onde fica armazenado. Com isso, se você tinha receio de trabalhar com WCL, porque você ficava naquela, né, de não conseguir extrair seus arquivos, né, fazer um backup, transferir para outro PC, ou seja, com esses dois comandos aqui, você consegue fazer isso na tua rotina, se você quiser. Se quiser fazer backup diário, enfim. Bom, aqui tem algumas otimizações na configuração do WCL, que é o seguinte: a instalação padrão do WCL, ela atribui quase que todo o recurso do seu PC para aquela máquina ali funcionar, né? Dependendo do PC que você tem, isso pode se tornar um problema. Então a gente pode definir alguns limites aqui para o hardware que o WCL vai usar, criando um arquivo .wclconfig na raiz da sua pasta do usuário Windows. Então esse arquivo ele segue mais ou menos essa estrutura. Se a gente for olhar aqui, ó, a configuração, opções de configuração global com wclconfig. Então ele diz aqui, ó, onde você tem que criar esse arquivo, beleza? Então aqui está o usuário do Windows. Então você cria o arquivo dentro dessa pasta Home do usuário Windows. E aí você tem algumas opções que você passa, né, para você customizar a sua configuração. Tem aqui os parâmetros que você pode usar, né, as configurações que você pode definir aí para limitação de hardware e de recursos do teu PC que o WCL vai poder usar. Esse link está aqui para você poder ver mais detalhes dessa configuração, né? O que ele diz ali é o seguinte: use no máximo 50% da sua memória física. Processador, você pode usar a quantidade que você tem na máquina física. Se você tem 4, você pode colocar 4 aqui. E swap, 25% da sua memória física, beleza? Então isso tudo tá naquele guia ali, né? Eu tirei dali. Então aqui, ó, considerando uma máquina que tem 4 processadores, 4 núcleos e 8 GB de memória física. Então essa seria a configuração para você trabalhar com WCL aí. Então depois que você cria esse arquivo, salva ele lá, você precisa reiniciar todas as distribuições do Linux WCL. Então para isso você roda o comando wcl-shutdown e ele encerra todas elas. Tem aqui os primeiros passos que você deve executar quando você acaba de instalar uma distribuição, como a gente fez com a Debian aqui agora há pouco, que é você rodar um apt update e também um apt upgrade, né? Isso é um comando de distribuições baseadas em Debian, né? O Ubuntu, por exemplo, o Kali Linux também,
Então você executa esses dois comandos aqui, ó, né? Aqui ele está separando aqui com o E, e aí você atualiza os pacotes e bibliotecas aí da distribuição. Você pode instalar o Vim, você pode instalar o Git. Aqui também tem um passo a passo para você instalar o Node.js, para você instalar o Yarn, na versão clássica do Yarn, que é o Yarn 1.22, por aí. Aqui, ó, se você quiser acessar recursos do WSL dentro do Windows, você vem aqui, ó, passa o contrabarra, WSL, $. Por exemplo, aqui no Windows Explorer, eu posso passar aqui, ó, na barra de endereço, e aqui, ó, eu escolho qual distribuição que eu quero trabalhar. Beleza? Se eu abrir aqui a Debian, já vou cair dentro do sistema de arquivos. E aí aqui, se eu quiser ir na pasta Home do usuário, eu venho aqui em Home, Aloysio, e todos os meus arquivos vão estar aqui. Por exemplo, os projetos que vocês estão trabalhando. Então, através desse contrabarra, WSL $, você tem acesso a todo o conteúdo aqui no Windows Explorer. É também um recurso interessante. Você pode acessar o conteúdo do Windows dentro do WSL através do /mnt/c, se você quiser acessar o Drive C, por exemplo. Se for um Drive D, vai ser /d aqui, e assim por diante. Então aqui dentro do WSL, por exemplo, aqui no Debian, eu consigo acessar aqui, ó, /mnt/c. Se eu listar aqui, vou estar listando o conteúdo do Windows. Então, ó, arquivos de programas, Documents and Settings e assim por diante. Então, é uma forma de você acessar o teu sistema Windows de dentro do WSL. Tem muita facilidade, né? Muito prático de usar. Se eu quiser rodar uma aplicação Windows dentro do WSL, eu posso rodar, eu posso abrir o Explorer, eu posso abrir o Visual Studio Code diretamente. Então, esse comando aqui, por exemplo, aqui de dentro do Ubuntu, deixa eu limpar a tela aqui, explorer.exe e o ponto, e ele vai abrir o Explorer para a gente. Então tá aí, são várias facilidades aqui. O WSL é um recurso que veio para ficar. Para quem trabalha com Windows, você tem que usar isso aqui. Se você é desenvolvedor, você tem que usar isso aqui, vai facilitar muito a tua vida. Então é um post com bastante informação, basta você correr aqui, colocar em prática, né? Alguns avisos importantes aqui é que é recomendável que os arquivos de projetos de desenvolvimento fiquem no sistema de arquivos do subsistema Linux. Então, não coloque, não salve seus projetos dentro do C do Windows para você trabalhar pelo WSL. Então você vai ter uma performance degradada aí, né? Quando você for compilar projeto, né? Quando você for depender de performance para trabalhar com seus projetos. Então não recomenda-se usar a montagem. Isso aqui é uma montagem, você está montando um drive externo aqui dentro do Linux, você perde desempenho. Outra coisa, o WSL não é indicado para hospedar aplicações em produção. Isso aqui é para você desenvolver, ambiente de desenvolvimento. Então isso é importante para que você não fique frustrado aí depois, achando que não está te atendendo, mas tem um uso específico que é para você trabalhar num ambiente de desenvolvimento. E aí você vai trabalhar com o Linux dentro do teu Windows, sem precisar VM, sem precisar particionamento, né? Dual boot, né? Então, ou seja, isso aqui é muito prático, veio para ficar realmente. Espero que esse post aqui ajude aí quem tiver com a intenção de trabalhar com WSL, né? Já vai valer para o Windows 11 também, inclusive eu estou aqui usando o Windows 11, numa versão do Insider Preview, né? E é isso aí, vamos em frente.